Glória a Deus, muito bom ouvir esses louvores, né? Alguns dele lá dos anos 80, anos 90. Muito bom mesmo. Deus abençoa os nossos amados irmãos que cantaram para o Senhor essa noite. Pois bem, meus irmãos, nós estamos num culto de estudo bíblico, e esse culto ele acontece no nosso tempo sede toda terça-feira. O nosso pastor presidente nos deu a oportunidade, nós estamos falando hoje com os nossos amados irmãos, e o tempo ele não é tão grande, né? Quando eu olhei na minha coletânea, os estudos bíblicos, as minhas apostilas que eu tenho, medir o tempo não dava para falar tudo, né? Então a gente fez um resumão, né, para trazer para os irmãos aqui uma palavra que certamente mudará a sua vida essa noite, para a glória do nome de Jesus. Esse culto de terça-feira, ele é um culto especial, porque é esse culto que nós aprendemos a porção da palavra do nosso Deus. E como que precisamos da palavra do nosso Deus nos nossos dias. Quantas dificuldades, né, passamos, mas se nós temos a palavra de Deus na nossa vida, certamente nós vamos vencer. Eu peguei um texto hoje para estudar com os irmãos, a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. É um capítulo muito rico, e ele está subdividido em pelo menos 3 parágrafos diferentes. E olhando aqui o primeiro parágrafo, muita coisa dentro desse capítulo. E dentro dele tem um texto-chave, que é o versículo de número 12, do capítulo 10, que nós já lemos com os irmãos aqui, que é: aquele, pois, que cuida estar de pé, olha para que não caia. O contexto dessa palavra é acerca do povo de Israel. Os irmãos lembram muito bem quando o povo de Israel ele sai do Egito. Lá mesmo no Egito, o povo eles viram as grandes maravilhas de Deus lá no Egito. A Bíblia vai dizer que eles estiveram por lá por 430 anos. E nesses 430 anos, obviamente, eles não foram cativos em todo esse período, uma vez que a Bíblia diz que José, ele era o governador do Egito, quando Jacó desce para o Egito com 70 almas, e eles vão para a terra de Gósen, onde era uma melhor parte da terra do Egito, que eles habitaram lá. Mas depois de 430 anos lá, agora escravos, agora fazendo serviço braçal pesado, Deus ouviu o clamor do povo e resolve tirá-los. E Paulo ele vai enumerar aqui as grandes maravilhas que Deus fez para o povo. A Bíblia diz que saiu daquele dia 600 mil homens a pé. 600 mil homens a pé. E esses 600 mil homens a pé, isso é sem contar crianças e mulheres. É muita gente. E eles saíram rumo a Canaã, e nesse rumo a Canaã, eles viram a mão de Deus operando sobre eles. Já na passagem do Mar Vermelho, quando os irmãos lembram da história, Paulo vai tratar isso aqui também. Eles passaram o Mar Vermelho em pés enxutos, eles chegaram em mar, a água era amargosa, e Moisés pega um lenho, joga na água, a água torna água doce, e etc. Muitas maravilhas. Paulo também vai dizer aqui no capítulo 10 sobre a água tirada da rocha, em que o povo teve sede e a água da rocha saiu para matar a sede do povo. Paulo vai dizer também aqui que eles comeram do maná, e a Bíblia diz que o maná caía todo dia, exceto no sábado.
E todo dia o povo tinha que sair a colher o maná que caía. E eles não podiam guardar para o outro dia, uma vez que o Senhor queria cuidar daquele povo dia após dia. Depois do maná vieram cordonizes e etc. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não agradou deles. E daqueles 600.000 homens que saíram do Egito, peregrinaram 40 anos no deserto, todos nós conhecemos a história, e só entrou em Canaã Josué e Calebe, daqueles 600.000. E a gente analisando esse texto, já pegando o versículo de número 12 do capítulo 10, aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. E quando eu peguei esse texto hoje pela manhã e pela tarde desse dia, veio na minha mente que nós conhecemos, a maioria dos nossos irmãos, conhecemos várias pessoas, vários deles já serviram ao Senhor, outros esteve da igreja, estão parados. E dentro dessas pessoas que nós conhecemos, nós vemos que há muitos que tinham tudo para vencer, tinham tudo para dar certo, tinha tudo para ter uma vida espiritual abundante, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, mas não as têm. Até muitos que estão nas igrejas hoje, tem tudo para ter uma vida espiritual, como digo, abundante, ser instrumento nas mãos de Deus, mas não são. E aonde é que essas pessoas têm falhado? Aonde é que está o erro? Por que essas pessoas que têm tudo para vencer e não vencem? Aí, pegando esse contexto do capítulo 10, aqui, o povo de Israel que tinha tudo para vencer e se perderam, eu coloquei algumas coisas, dentre elas são pelo menos 7 coisas, que nós precisamos tomar muito cuidado, observá-la bem de perto, para que nós não caiamos nessa vida espiritual. Para que nós tenhamos uma vida espiritual abundante, é necessário que nós observamos essas 7 coisas que passarei a listar a partir de agora. Se você deixar uma dessas 7 coisas que eu listo agora para vocês, para trás, obviamente, a sua vida espiritual será um fracasso. E quantos, meus irmãos, estão com a sua vida espiritual fracassada? Quantos hoje estão em quarentena na sua casa? Alguns deles até desistiu de servir a Deus. É muita gente. Quantos que estão na igreja, que ele chega num culto, exemplo de domingo à noite, ele chega vazio e sai vazio. Tinha tudo para ser um instrumento na mão de Deus. O que aconteceu com essa pessoa? Nós vamos listar isso aqui. E se você que está aí conectado conosco, quiser pegar uma caneta, para você estar anotando o que passarei a mencionar com os irmãos aqui essa noite, os irmãos podem anotar aqui. Nós vamos ser bem sucintos, né, nessa palavra, nós não vamos demorar muito nessa palavra, vamos ser bem rápido aqui, e tocando nos pontos-chave para que você compreenda isso. Pronto, primeiro, a primeira coisa que você precisa ficar atento no que tange a sua vida espiritual é acerca do arrependimento. Existe um sentimento, meus irmãos, que ele parece que é arrependimento e não é. Eu peguei no dicionário Aurélio, ele diz que arrependimento é pesar. Ele diz que arrependimento é lamentação.
Ele diz que arrependimento é lamentação pelo mal cometido. Ele diz que arrependimento é compulsão, contrição. Agora olha que Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento é algo chave que nós precisamos ter na nossa vida, dia após dia. O mundo, ele está aí, a igreja, ela não é do mundo, mas ela está no mundo. A igreja não pertence ao mundo, mas a igreja está no mundo. E nós, como seres humanos, todo dia nós pecamos, todo dia nós falhamos. Ainda que nós esforcemos para não falhar, mas falhamos. E quando nós falhamos, nós precisamos ter o arrependimento. Porque olha o que está escrito, arrependei-vos. É que Pedro está dizendo, Lucas escrevendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Depois convertei-vos. Mas existe um outro sentimento que eu sempre costumo listá-lo na área do arrependimento, chamado remorso. Tem muita gente que ele acha que ele arrependeu, mas na realidade está com remorso. O arrependimento leva a pessoa, na segunda parte do verso 19, leva ele a converter. Leva ele a tristeza, a contrição de ter feito aquilo que não deveria ter feito. Esse é o arrependimento. E não há, meus irmãos, não existe o perdão do pecado se não houver o verdadeiro arrependimento. E aí muita gente, eles pecam e tem esse sentimento parecido com o arrependimento, que é o remorso. E aí, automaticamente, ele não vai converter, ele vai viver na prática do pecado. E aí ele não vai receber do Senhor o refrigério. Ele não vai receber do Senhor os pecados apagados. Ele não vai receber do Senhor. E também, ele não vai receber o refrigério, e também ele vai ficar sem a presença de Deus. Agora, olha isso, meus irmãos. Já pensou nós, crente, na pessoa bendita de Jesus, sem a presença de Deus? Se Deus é tudo para nós, se Deus é tudo para a igreja, se Deus é tudo para as nossas vidas, nós sem a presença dele, nós não somos nada, absolutamente nada. E se nós não tivermos o arrependimento sincero, não remorso, nós ficaremos sem a presença de Deus. E isso é algo grave. É algo grave. Porque sem a presença de Deus, nós não temos condição de adorá-lo. Sem a presença de Deus, nós não temos condições de servi-lo. Nós estudamos agora, do domingo que passou, a escola bíblica dominical, a iluminação do Espírito Santo na vida do crente. E tem uma parte da lição lá, não me lembro, mas nós estudamos no domingo que passou, que era santidades, serviços e santidade. Olha só, uma coisa andando juntamente com a outra. Como nós vamos ser santos se nós pecamos e não arrependemos? Não tem como nós fazermos serviço para Deus sem que nós, com os nossos pecados, todo dia pecamos mesmo, não tem um arrependimento sincero, e aí pronto, não recebendo o pecado apagados e o refrigério e a presença do Senhor. Mas eu posso louvar a Deus essa noite, que esses irmãos, alguns dos nossos irmãos que estão conectados conosco aqui, nessa transmissão online, eles se arrependeram e tiveram o pecado apagados. E creio que o momento que nós estamos falando aqui, o momento que você ouviu os louvores do início desse culto, você já pôde sentir a presença de Deus. E a presença de Deus sentida é
é causa de que os seus pecados foram apagados. Mas muitos estão na condição do pecado ainda. Mas ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo, minha irmã. Da irmã, do irmão se arrepender, se converter, e o pecado ser apagado, e a presença do Senhor possa estar na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Segundo, o abandono do pecado. Veja bem que uma coisa liga a outra. O abandono do pecado. E aí eu peguei no dicionário Aurélio o que é o pecado. Lá no dicionário bíblico, o pecado é errar o alvo. Mas no dicionário Aurélio, ele diz que a desobediência a qualquer norma ou preceito é falta, é erro. Isso é o pecado. Agora olha o que Provérbio 28:13 diz. Os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha o que o proverbista vai dizer, meus irmãos. O que encobre nunca prospera. E eu costumo dizer que existem os pecados, o chamado, alguém diz que o pecado não tem tamanho, obviamente tem. A Bíblia diz de pecado, diz de transgressão, diz de abominação. São 3 níveis de pecado. Obviamente não dá tempo nós entrarmos nisso aqui. Pecado, transgressões, abominações são grau de pecado. Quando chega no grau de abominações, é grau que Deus está abominando aquele ser que está pecando, né? E ele está a ponto da ira de Deus fulminar da face dessa terra, a chamada abominação, né? É um nível de pecado. Mas os pecados, meus irmãos, os corriqueiros do dia a dia que nós pecamos, às vezes no falar, no olhar, no proceder, no julgar alguém, até mesmo de passar de servo para juiz, isso é pecado. Aí a gente precisa confessá-los e abandoná-los. Mas existe pecado que você não consegue sair dele sozinho. Existe pecado que leva o ser humano para dentro de uma cova, dentro de um buraco. E ele não tem lá dentro do buraco uma corda, mesmo que a tivesse, se ela não tiver amarrada do lado de fora, ele não tem como sair do buraco. Existem nas igrejas hoje pessoas que pecam, pecados que são pecados graves, e eles querem sair deles sozinhos. Muita gente, meus irmãos, eles pensam o seguinte: ele comete um pecado grave, ele pensa com ele, eu vou me suspender da Santa Ceia, esse mês eu não vou tomar Santa Ceia, aí mês que vem eu tomo Santa Ceia, porque o mês que vem, você vai morrer espiritualmente falando. Porque existe pecado que você precisa de alguém para estender a sua mão, e tirar você de lá, e existem pecados que ele precisa passar por uma disciplina. Obviamente, isso é fato, né? Mas nós vemos nas igrejas hoje alguém se autodisciplinando, né? E quando eu encontro essas pessoas, eu digo para ela, aí alguém que vem conversar conosco, e diz assim: pastor, eu vou tomar Santa Ceia esse mês. Mas você não tomou mês passado? Eu achei por bem não tomar Santa Ceia no mês passado. Mas você achou por bem? Achei por bem não tomar. Mas por que você achou por bem? Porque eu cometi os negócios aí, sabe? Mas a pergunta que eu faço para a pessoa é a seguinte: você é pastor? Você é líder de você mesmo? Aí a pessoa, mas por quê? Mas porque tem uma liderança, sobre uma liderança espiritual sobre as nossas vidas, que essa liderança, ela precisa estar ciente daquilo que está acontecendo. Obviamente que até uma enjoança, né? A pessoa cometeu um pecado corriqueiro do dia a dia, eu posso dizer aqui, de forma sintética, o pecadinho. Aí todo dia vai lotar a sala pastoral. Pastor, sabe o que é? É porque passou um gambá lá em casa e tal. Não, nem isso. Isso não é isso. Eu fiquei nervoso com meu filho. Quem é que não fica nervoso com os filhos, meus irmãos? O pastor, obviamente, vai ouvir a pessoa, lógico, vai.
Mas todo dia vai estar lá, pastor, porque eu fiquei nervoso com o filho, mas mês passado você ficou nervoso. Eu fiquei nervoso, mas o que você fez? Você bateu no seu filho? Eu dei uma escorrelhada. Mas a Bíblia diz que tem que corrigi-lo. Tem que corrigi-lo. Não é isso. Mas existe pecado que a pessoa, ele mesmo se desliga da igreja, do corpo de Cristo, e volta à comunhão novamente. E aí, o inimigo das almas, o nosso inimigo, adversário, ele vai trabalhar de forma terrível para derrubar essa pessoa. E as pessoas, na hora que for cantar, a acusação vem na mente. Na hora que for pregar, a acusação vem na mente. Na hora que for evangelizar, a acusação vem na mente. E aí já era. A pessoa precisa de ajuda. Mas aí, o proverbista vai dizer que os que encobrem as suas transgressões, ele nunca prospera. Nunca prospera. E deixa eu dar um dado aqui, os irmãos não espantam não fica triste não. Deixa eu dar um dado para os irmãos aqui. Pecado, ele não tem prazo de validade, viu, meus irmãos? Isso é sério. Eu pequei tem 20 anos, tem 30 anos. Se isso não foi acertado e, obviamente, abandonado, sua vida espiritual está em risco. Então, que essa noite você possa confessar e abandonar o pecado. O pecado, tem até uma música cantada aí, que ele não dói. Ele não dói, mas destrói. O pecado não dói, mas destrói. Eu costumo dizer que pecado é como adoçante. Sabe aquele adoçante de marca ruim? Aquela marca do Paraguai? Aquela marca de R$ 1,99 o quilo? Que você toma na hora com seu café? E o paladar é doce. Mas depois que passa uns 20, 30 minutos, aquilo começa a amargar a boca. Não é assim? Assim é o pecado. Então, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro, isso é pecado. Então, confessa e abandona ele no nome de Jesus. Terceiro, a terceira aqui é a falta de vigilância. Mateus capítulo 26, versículo 41, o próprio Jesus vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus está dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E existe, não podemos, eu coloquei aqui para os irmãos, não podemos brincar de cristão, pois o diabo nunca brincou de ser diabo. Alguém está achando que vida cristã é um parque de diversão, nunca foi. Vida cristã é um campo de batalha, meus irmãos. Nós temos que entender isso. Vida cristã, ela nunca foi um parque de diversão. Não. Ela é um campo de batalha. E nesse campo de batalha nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. E vigiar, porque olha o que Pedro escreve na sua primeira epístola universal do capítulo 5, versículo de número 8. Sede sóbrio. É uma das primeiras coisas que nós temos que ser, sóbrio. É muita gente que acha que vida cristã é um parque de diversão e se comporta como uma pessoa com falta de sobriedade, ou um tonto. Um tonto. Então, Pedro está dizendo, sede sóbrio. Aí ele vai dizer, vigiai. Mas para que eu devo ser sóbrio e para que eu devo vigiar? Aí ele vai dizer, porque o diabo, vosso adversário, olha aí, o diabo ele é seu adversário. O diabo ele não é seu amigo, o diabo não é o seu colega, o diabo ele é o seu adversário, ouça isso. Ele vai dizer, anda ao derredor, ou em derredor, bramando como leão, buscando
a quem ele possa tragar. E aí o crente, não sendo sóbrio e não vigiando, ele vai ser tragado aqui. Ele vai ser tragado aqui. E a pior coisa, depois que ele é tragado aqui, a vida espiritual dele seja um fracasso, a vida espiritual dele seja aquela vida espiritual fria, sem vida, morto. Aí ele vai querer servir a Deus com essa vida espiritual. Aí ele não vai ter a presença de Deus na sua vida. Então, o que nós precisamos para a nossa vida hoje? Vigilância. Vigia, irmão. Ô irmã, vigia. E vigiar aqui é vigiar o meu falar, vigiar o meu andar, vigiar o meu proceder diário. E uma das coisas que nós mais erramos é na fala. Às vezes falamos sem perceber e falamos algo que não deveríamos falar. E há um ditado que há duas coisas que não voltam atrás. É uma flecha tirada e uma palavra falada. Então, irmão, vigia no seu falar, vigia no seu proceder diário, vigia, porque você não está e nunca vai estar dentro da vida cristã num parque de diversão, não. Você estará no campo de batalha, e você tem um adversário, não é um amigo, não é um colega, é um adversário. E quem é ele? O diabo. Ele está ao derredor. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor, ele acampa ao nosso redor e nos livra. Mas ao derredor está o inimigo, está o adversário, está Satanás. E nós precisamos vigiar, porque senão nós vamos perder a nossa vida espiritual. Glória ao nome de Jesus. Quarto, a falta de fé. Olha o que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer para nós no capítulo 11, lá no verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário o que se aproxima de Deus crer em que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se nós perdermos a nossa fé, nós não vamos estar agradando ao Senhor. Porque para agradar ao Senhor, nós precisamos ter fé. Mas pastor, aonde é que eu vou encontrar fé? É no supermercado BH? Lá vende? Claro que não. Você não tem como comprar fé. Mas olha o que Paulo escreve à igreja de Roma no capítulo de número 10 e versículo 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu estou lendo a minha Bíblia toda, estou lendo ela diferente. Eu sento na mesa, conecto o meu celular na Bíblia que eu tenho salva, o aplicativo da Bíblia, e lá tem uma senhorita que ela fala a Bíblia, ela vai narrando. Aí eu coloco o fone nos meus ouvidos e a Bíblia na minha frente. Aí eu vou ouvindo a palavra e lendo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aí eu pergunto aos irmãos e às irmãs: quais são os cultos mais frequentados nas nossas igrejas? Qual? Aí deixa eu fazer outra pergunta então. Qual o culto aonde a palavra é esmiuçada para nós? Qual? Ah, tá. Escola Bíblica Dominical e culto de ensino.
Qual que você gosta mais? Ah, pastor, eu gosto da quinta-feira da vitória. Quinta-feira da vitória, eu costumo dizer, meus irmãos, que culto é como a comida. Como a comida. E comida, você sabe muito bem que tem aquela comida que ela não sustenta. Eu, por exemplo, eu digo sempre para a Laura, o meu bem, aí ela fala assim, vou fazer uma sopa de macarrão. Aí eu falo com ela, minha filha, eu não estou doente não. Por favor, faz um arroz, um feijão grossinho, uma batata frita e um bife. É a comida que sustenta, porque você come só aquela sopinha de macarrão na hora do almoço e vai para o trabalho, roçar pasto, capinar milho. Lá para 1h da tarde, você está morto de fome, porque você não foi sustentado. É a mesma coisa os cultos, meus irmãos. Domingo à noite, né, quando a igreja é na sua normalidade, né, nós ouvimos mensagens e hinos maravilhosos, né, que elevam, nós saímos daqui quicando, glorificando o nome do Senhor, e não é para menos. Só que num culto de terça-feira, quando alguém está esmiuçando a palavra, quando é na escola bíblica dominical, que o professor está esmiuçando aquela palavra, do tema daquele domingo, você sai daqui não quicando, mas você sai daqui meditando naquilo que você acabou de ouvir. E aí, nasce no seu coração a fé. Nunca foi tão necessária, meus irmãos, nunca foi, nós ouvirmos a palavra do nosso Deus. Nunca foi. É muita coisa, meus irmãos, que tem acontecido no mundo hoje. E se nós não tivermos embasado na palavra de Deus, com a nossa fé viva no Senhor Jesus, obviamente, nós não vamos conseguir vencer. As batalhas, elas são grandes, são muitas batalhas. Mas vamos conseguir vencer se nós tivermos a nossa fé firmada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, a fé vem pelo ouvir, de sorte que a fé, ela é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé fica viva. Quanto mais você estuda a palavra de Deus, examina a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, a sua fé fica avivada. Quinto aqui, já estou encerrando, meu horário já era. Quinto, a falta de compromisso com Deus. Olha o que Mateus vai escrever no capítulo 6. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queria que você tirasse um tempo e olhasse as coisas que estão no contexto desse texto do capítulo 6. Acrescentado. Nós temos, né, muitos de nós, há alguns dias, alguns meses atrás, nós não tínhamos tempo para absolutamente nada, não é verdade? Não tínhamos tempo para nada, nem para comer direito. E para Deus nós também não tínhamos tempo. Só que agora nós estamos tendo tanto tempo, né? Não sabemos nem o que fazer com tanto tempo que temos agora, por causa dessa quarentena que está passando o nosso país. Só que nós precisamos ter compromisso com Deus, meus irmãos. E Deus vai ter compromisso conosco quando nós tivermos compromisso com Ele. A falta de compromisso com Deus, meus irmãos, leva muita gente ao fracasso espiritual. É muita gente que fracassa espiritualmente falando por falta de compromisso com Deus. Deus é em primeiro lugar. Deus é o primeiro em nossa vida. Deus é o soberano, é o tudo. Ele precisa ser o soberano e ser o tudo na nossa vida. Porque senão, a nossa vida espiritual vai ser um caos a nossa vida espiritual. Então, tenha compromisso com Deus, no nome do Senhor Jesus. Sexto aqui,
a falta de uma vida de oração. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 17, orai sem cessar. E essa oração sem cessar aqui, meus irmãos, ela precisa ser, essa oração deverá ser acompanhada de consagração e jejum. Eu perguntaria a você, não responde para mim, por gentileza, responde para você mesmo. Quando foi que você fez o último jejum? Quando? Quando é que você fez uma consagração a Deus? Quando? E a oração? Quantas vezes nós devemos orar? A Bíblia vai dizer aqui no versículo 17 que é sem cessar. Nós temos que ter uma vida de oração. Você quer ver você espantar crente, é você marcar culto de oração. Tanta desculpa, né, que alguém arruma. E outros não tem palavra de oração. Ele chega, dobra o joelho por 5 minutos acabou, já está saindo. Aí eu pergunto a você, se porventura, quando você encontra um amigo seu, que você vai conversar com ele, a conversa sua é de 5 minutos, é de 10 minutos. Infelizmente, nós temos pessoas que ele vira à noite, conversando com os amigos nas redes sociais, mas com Deus ele tem dificuldade. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a falta de relacionamento para com Deus. Porque nós vamos conversar muito, trocar muito assunto com aquele que a gente conhece. Porque se você chegar na rua sem pegar uma pessoa desconhecida e começar a conversar com a pessoa, obviamente o assunto vai acabar rapidamente, porque você não conhece a pessoa, você não conhece a vida da pessoa, não sabe o que a pessoa gosta, de onde a pessoa é. Então o que é isso? Quem não está orando ou está orando pouco é porque falta conhecer o nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que conheçamos e prosseguimos em conhecer o nosso Deus. Aí quem conhece Deus, meus irmãos, tem muita coisa para falar com Ele. É ou não é? É o seu amigo, é o seu pai. Quem conhece Deus, conhece o Espírito Santo e conhece a Jesus. E quantas coisas nós temos que falar com o Espírito Santo? Quantas coisas nós temos que falar com Jesus? Muitas coisas. E se Jesus, Deus e o Espírito Santo são os nossos amigos, ou são os nossos amigos, obviamente nós vamos ter muito assunto para conversar com Ele. Mas do contrário, se eles são o nosso desconhecido, nós o máximo é bom dia ou boa tarde. Já acabou o assunto. Mas precisamos, meus irmãos, ter uma vida de oração. E também uma vida de oração, acompanhada também do jejum, que não pode ser esquecido, da consagração, que não pode ser esquecida. São armas espirituais que Deus deixou para nós batalharmos nessa batalha, nessa guerra que nós estamos. Mas se nós não pegar essas armas que nós temos, certamente nós vamos perder a nossa batalha. E sétimo, encerrando aqui, a falta do estudo da Bíblia. É engraçado que qualquer outro tipo de literatura que nós vamos ler, a gente não tem dificuldade. A gente pega o jornal Folha de São Paulo e vai ler, a gente lê tudo, não é? A Bíblia é um negócio um pouco esquisito, né? A gente pega a Bíblia para ler, de repente você senta na mesa, que você abre a Bíblia, dá vontade de ir no banheiro. Que coisa esquisita. Aí você vai no banheiro e não faz nada. Mas o que tem que fazer? Antes de ler a Bíblia, orar, repreender o inimigo. Aí você pega a Bíblia à noite para ler, você está aceso, não é assim? Aceso. Sim, quer saber? Vou passar a ler a Bíblia. Você abre a Bíblia, o sono chega. Você fala assim, eu vou deitar, amanhã eu leio. Você deita e não dorme. Que coisa esquisita.
É porque o inimigo sabe, se você examinar a Escritura, como Jesus mandou no capítulo 5 de João, versículo 39, você vai encontrar nela a vida eterna. E Jesus vai dizer: examinai a Escritura, porque vos cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós temos que examinar. E o que é exame? Exame é conforme o exame que nós fazemos, né, todo ano, fazer aquela bateria de exames para ver como está a saúde. Você pega o material, deixa lá, e o laboratório, alguém que trabalha no laboratório, ele vai analisar aquele material para ver se tem alguma coisa ali. Então o exame da Bíblia é você pegar a Bíblia e examiná-la, o seu texto, o seu contexto. E hoje é tão fácil, né? A Bíblia já vem com rodapé, vem Bíblia explicada, Bíblia linguagem de hoje, etc. Hoje está fácil, mas muitos de nós não conseguimos o estudo da Bíblia Sagrada. Temos dificuldade de ler a palavra de Deus. Mas precisamos, né, ler, meditar nessa gloriosa palavra do nosso Deus. Que o Senhor Jesus possa os abençoar grandemente. Essa é a palavra, de forma bem resumida, para os irmãos, né, sem estender muito aqui, porque o tempo ele precisa ser curto, né, de uma transmissão online não muito longa, mas curta, para que todos possam estar atentos à voz do Senhor para essa noite. Então, recapitulando aqui: arrependimento, abandono do pecado, vigilância, fé, compromisso com Deus, vida de oração e estudo da Bíblia. São 7 coisas. Aqui tem mais umas dezenas, né? Mas eu destaquei aqui essas 7 para falar com os irmãos hoje, no nome de Jesus. Agradecido a Deus por essa noite que o Senhor nos deu, para nós estudarmos a palavra de Deus. Lembrando os irmãos que na quinta-feira, não é, vai ser transmitido também aqui o culto online. Os irmãos ficam atentos, não é? Está aí o canal da Assembleia de Deus Missão Resgatando Vidas. Você que tem um canal também no YouTube, você tem a possibilidade de se inscrever no canal. Se inscrevendo, você vai ser notificado em primeira mão acerca do culto online. Às vezes você está esquecendo, de repente vai piscar lá no seu smartphone: olha o culto online. Estava esquecendo. Você tem que estar inscrito e tem que ir lá ativar o sininho de notificação para você ser notificado. Inscreva lá no canal, deixa lá o seu like, né, o seu joinha, o seu gostei, porque isso é muito bom, né, muito bom. A gente fica feliz, né, quando a gente vê vários likes, né, e vê também as curtidas dos vídeos. A gente fica muito alegre, muito satisfeito. Então, deixa lá o seu like, escreva, ativa o sininho para você receber de antemão as notificações. Deus abençoa, né, a todos nós que estamos aqui. Deus abençoa os nossos irmãos que estão conectados. Que vocês tenham uma boa noite de sono. Que o Senhor te guarde, que o Senhor ilumine os seus passos e que o Senhor te dê vitória nessa noite. Nós vamos orar pedindo a Deus que continue abençoando grandemente. Ok. O irmão aqui no bastidor está lembrando que na timeline do YouTube está aí o número da conta da igreja. Os irmãos podem ir ao banco e fazer o seu depósito ali dos seus dízimos e da sua oferta. Pastor, não sei mexer nesse trem, não sabe? A igreja Tempo Sede, ela está aberta, viu, irmão? Todo dia. Eu estou aqui juntamente com o pastor Pedro e outros pastores aqui, a partir das 7 horas da manhã, já estou aqui, né, na oração de 7 às 8, tem uma equipe orando aqui, uma boa equipe orando, de 7 às 8 da manhã, e você pode vir aqui, que nós recebemos você aqui, né, oramos por você, na recepção do seu dízimo, sua oferta, mas se você queira fazer a transferência, na timeline ali do YouTube está ali a conta da igreja, e você pode fazer a transferência lá, ok? Deus abençoe, vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa noite,
pela tua palavra, Deus querido, que mexeu conosco, Deus querido, na tarde desse dia e na noite desse dia, Pai amado. Peço a tua graça, peço a tua compaixão, a tua misericórdia, que a tua mão, Deus querido, esteja na nossa vida. Guarda as nossas vidas, guarda a vida dos irmãos, das irmãs, protege, ilumina, sustenta e abençoa, Pai amado. Peço a tua graça, a tua compaixão, no eterno nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão do Espírito Santo já com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.